Gente, hoje eu tô aqui nesse mês, né, em homenagem à autoestima, né, para aumentar a autoestima das pessoas. Tô aqui hoje com a Simone, que é terapeuta holística, e ela vai falar sobre um assunto que eu particularmente amo, que é sobre essa coisa de energia, de se harmonizar energeticamente. Vai trazer dicas para que vocês possam se sentir mais confiantes, aumentar a autoestima através dessa energética. Então, eu trouxe a Simone, convidei a Simone para falar sobre isso, que é especialista no assunto, e que eu tenho certeza que vai agregar para mim, para caramba, e para vocês, tenho certeza também. Então, vou tentar contribuir no máximo que eu puder, né, também com ela, mas hoje a estrela é ela, gente, não sou eu não, tá? Mas eu vou ajudando aqui um pouquinho no que eu puder também. E vou perguntando também, gente, que vai ser para mim também essa live, tá? Simone, super bem-vinda, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. Ai, que maravilha. Bom, vamos lá, eu que agradeço. Só queria ver se o pessoal tá me ouvindo também. Então, põe uma mãozinha ou coraçõezinhos para a gente ver se o som tá certo, se está chegando aí. Agradeço imensamente o convite, Renata, um tema que eu amo, que é super importante. Então, como você já falou, eu sou terapeuta holística, não fui terapeuta holística a vida inteira, então eu tive uma transição profissional e fui buscar a terapia holística para me curar. E aí que eu fui gostando, me aprofundando, até que eu era funcionária pública, até que eu fiz uma transição profissional mesmo para mergulhar, que eu descobri esse novo propósito. E aí, assim, o que é, né? A gente fala assim, o que tem a ver a harmonização energética com autoconfiança, com autoestima, né? Então, a gente trabalha assim, a energia, a gente sabe que tudo é energia, né? Nosso corpo é a energia condensada, a energia está sempre se movimentando e ela sempre vai buscando um equilíbrio, uma harmonia. Então, quando a gente está em desequilíbrio energético, ou tem excesso de energia, falta de energia, ou aquela energia está ali parada, estagnada. Então, a gente tem que ter ações aí para harmonizar, para equilibrar a nossa energia. E a nossa energia também, ela é composta, né? A gente trabalha a nossa energia, o que interfere, né? No nosso equilíbrio energético, na nossa harmonização? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas emoções também. Então, as emoções, elas, teve até um trabalho aí científico de que elas foram medidas em hertz, tem uma escala das emoções, sabe? A medida da frequência de rádio. Então, quando a gente está vibrando numa frequência mais baixa de emoções, por exemplo, culpa, apatia, tristeza, o alongamento, a gente vibra lá embaixo, 20, 30 Hz. E aí, quando a gente vai mudando isso, terapia holística ajuda a mudar essas emoções e transformar essa energia em uma energia mais alta. Então, as práticas vão te ajudar nisso, vão ajudar as pessoas nessa parte também. E muito autoconhecimento, tá? E aí, então, acaba que as duas coisas se unem, né? Com certeza. O energético, com autoconhecimento, né? É um combo bem interessante, né? Sim, e nós temos, eu vou chamar assim, a gente tem o corpo físico e a gente tem o corpo energético, tem todo um sistema energético. No nosso corpo energético, a gente tem o que a gente chama de chakras, que são centros de energia que faz a troca de energia com os ambientes, com as pessoas. Acho que alguém aqui já entrou num lugar e sentiu que aquele lugar não estava legal, sentiu uns arrepios, ou sentiu que estava pesado, nossa, aqui está pesado. Então, é como se a gente fosse uma anteninha que vai captando como é que está o ambiente e as pessoas também. E aí a gente tem um chakra, que é o chakra do plexo solar, que fica na região do abdômen, que eu chamo de um chakra do poder pessoal. Aí que a gente vai entrar na autoconfiança, né? Então, o poder pessoal e é o chakra das relações com as pessoas também. É um chakra de muita troca de energia. E é um chakra que a gente vai ali trabalhar para fortalecer nosso poder pessoal.
Então, se a gente tem muita insegurança, se a gente está muito preocupado com o que o outro vai achar da gente, a gente começa a enfraquecer aí o nosso poder pessoal e isso vai diminuindo. E aí tem as dicas, né? Vamos para as dicas também. Trabalha esse chakra! O chakra do poder, né? O chakra do poder pessoal. Então, assim, acho que tem uma coisa muito bacana que às vezes as pessoas não dão tanta importância, acham que é meio besteira, acham que está meio batido, mas que faz muito efeito, são as afirmações positivas, tá? Existem uma literatura vasta sobre isso, mas eu gostaria de citar uma das pessoas que é uma das precursoras aí dessa linha, que é uma mulher, né, a Louise Hay, que ela escreveu mais de 2 livros, mas o mais famoso dela, que é Você Pode Curar Sua Vida, ela fez todo um compilado das afirmações positivas. E ela, inclusive, teve câncer e ela curou o câncer dela com um método multidisciplinar, mas dentre eles as afirmações positivas estavam junto. E o que são, né, essas afirmações positivas? A gente pensa muito, a gente é muito mental. E a gente pensa muitas coisas sobre a gente mesmo, né? E assim, se a gente começar a prestar atenção, às vezes é muito eu não consigo, eu não dou conta, é muito para mim, ou eu não sou capaz, coisas assim que não são positivas sobre a gente mesmo. As afirmações positivas, elas começam a provocar uma transformação no nosso pensamento. O nosso pensamento vai gerar uma emoção vai gerar uma ação ou uma reação, e aí a gente vai mudando também os nossos hábitos, o nosso jeito de ver as coisas. Então, o que são? Como é que a gente usa a afirmação positiva? Ela tem que ser usada sempre na primeira pessoa, eu, né? A gente tem que sempre começar com eu, e sempre no presente, tá? Então, por exemplo, eu me amo e me aceito exatamente como sou. É uma afirmação positiva. Então, pegando o exemplo dessa afirmação positiva, às vezes a gente vai repetindo e vai causando um certo desconforto, porque está trabalhando com as nossas crenças. E a afirmação positiva você vai ter que fazer todos os dias, é algo contínuo. Então, às vezes, você já não quer fazer todo dia, você não começa a não acreditar naquilo, começa a ter resistência. Por quê? Porque é resistência para mudar. Então, só que aos poucos esse pensamento, essa afirmação vai provocando transformações em você e você vai aumentando a sua autoconfiança. Você pode usar para tudo, você pode pesquisar afirmações positivas na internet, ou você pode criar as suas afirmações positivas dependendo daquilo que você quer trabalhar mais. Por isso que o autoconhecimento está junto. Você tem que saber o que é, quais são suas crenças que te limitam, e aí, aos poucos, você identificando isso, limpando isso, você vai melhorando e vai aumentando a sua vibração e a sua energia. Então, dá para colocar, eu tenho uma afirmação, meu corpo é saudável, eu tenho um corpo saudável, eu sou próspera. Então, essas afirmações que parecem ser besteira, que parecem não valer de nada, mas elas são muito poderosas se você usa de uma maneira contínua e se você vai usando e transformando aí a sua forma de encarar as coisas. Então, essa é uma dica bem bacana. Você sabe que, com relação a essas afirmações positivas, né, eu adoro isso. É algo que eu sempre uso na minha vida, com os meus clientes, até no meu próprio método, tem um decálogo, são 10 afirmações, né, que, na verdade, a gente estuda como se os nossos... O ideal mesmo, né, que os nossos pais tivessem passado essas afirmações pra gente. A partir do momento que a gente tem isso em falta, a gente pode passar isso pra gente, agora que a gente já é adulto, né, a gente já tem uma mente diferente. A criança não tem como fazer isso, mas o adulto pode fazer, né? Então, são 10 frases, que faz parte desse decálogo, né? E é a gente falando pro espelho. E isso tem no método, e é bizarro o poder disso. Né? As pessoas começam achando que... Primeiro que as pessoas já começam tendo dificuldade de falar certas frases. Sim. Elas têm dificuldade de tomar contato com aquilo. Então, elas já querem falar na terceira pessoa, né? Já querem se distanciar de alguma maneira. E aí você já vê que a pessoa tem uma resistência ali com aquela frase específica.
né? E aí elas começam a desqualificar, achar que não vai funcionar, isso aqui. Tá bom, mas faz. Não vai fazer mal, não. Sabe? Aham. Não vai... bobeira, tá, faz que não vai fazer mal, vai levar 2 minutos, não vai fazer mal nenhum. E aí, como elas começam a fazer desacreditadas, daqui a pouco elas vão fazendo, elas falam, cara, esse negócio funciona de verdade. Não dizem que isso funciona, né? Pois é. E aí elas, Exatamente. mesmo desacreditadas, depois elas percebem que, nossa, é verdade, né? Vale a pena mesmo. Agora, é claro, né, gente? É o que eu sempre digo, não é miojo. Não é porque você vai falar hoje que amanhã você tá incrível. Não é assim que funciona, né? Não é mágica. Não é assim. Mesmo porque quando você começa a trabalhar com as afirmações positivas, crenças começam a vir à tona. Então aí você tem que, às vezes você começa a mudar, a acrescentar algumas afirmações, você começa a identificar aquilo. Né? Então é exatamente isso. Você não precisa acreditar naquele momento, mas você tem que fazer. Faz mesmo desacreditando, que aí aos poucos você vai vendo essa transformação acontecendo. Porque vai mudando o padrão de pensamento, vai mudando o padrão da sua energia. Assim, e aí você vai se abrindo mais para aquilo. E agradecer, né? Sempre tem a questão da quando você termina uma afirmação ou um conjunto de afirmações positivas, agradece como, né? Porque daí é aquilo que como se aquilo já estivesse ao seu alcance, você já estivesse conquistando aquilo, já fosse real para você. Então, isso é muito poderoso. Se você pegar só essa dica e colocar em prática, já vai ter transformações absurdas. Com certeza. E aí, outra coisa assim, que eu queria dar de dica aqui, que é das práticas integrativas, da terapia holística, que eu gosto de pegar uma abordagem assim, mais, não sei se é científica a palavra, mais pé no chão, assim, né? Eu tenho, assim, uma abordagem, porque às vezes as pessoas confundem, tudo bem de confundir, que você trabalha com esoterismo, com misticismo. Claro que essa área é muito ampla e aí às vezes cabe, mas não é a minha área, né? Não é o meu campo de trabalho. Então, mas uma coisa muito bacana que tem um efeito muito rápido nas nossas emoções é a aromaterapia. Não sei se o pessoal conhece, já experimentou, já ouviu falar que é assim, o uso dos aromas, né, principalmente dos óleos essenciais puros, que eles são extraídos aí, eu falo que é a maior quantidade, a maior essência de uma planta, de uma folha, no menor quantidade que é a gotinha. Então é muito poderoso um óleo essencial. E o óleo essencial ele vai trabalhar direto ali no nosso sistema límbico, que tem as emoções, comportamentos, pensamentos, e vai mudar aquilo, vai transmutar. Então, e eu falo que a terapia te leva para casa, por isso que eu gosto muito da aromaterapia, porque você consegue usar, é algo que você consegue incorporar no seu dia a dia. Porque eu gosto muito dessa ideia de ensinar as pessoas a se harmonizar energeticamente, né? Então, quando vem cliente, eu não gosto que eles dependam de mim, que tem um período de atendimento e que esse período tenha começo, meio e fim, porque ela vai ter ali um objetivo claro. E aí, esse começo, meio e fim, nesse caminho, você aprende a se harmonizar, você aprende práticas que você se identifica. E a aromaterapia é muito bacana também, por quê? Porque se você está vibrando muito na raiva, no descontentamento, na tristeza, que você não consegue sair daquele lugar, alguns óleos essenciais que você pode ir inalando de uma maneira também terapêutica, né? Um pouquinho por dia. Não adianta também você querer achar que é remédio, né? Uma hora você tá mal, você vai lá e cheira e acha que vai ficar bem. Não, você está usando continuamente, né? Para você... Cheirou, não deu certo. Não é assim, remédio para dor de cabeça, né? Que eu brinco. Não, você tem que ir usando continuamente. Mas aí o que vai acontecer? Os óleos essenciais vão conseguir equilibrar suas emoções, você vai conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, né? E aí você consegue ir conquistando também a sua autoconfiança. E tem várias formas de usar. Você pode usar no banho, pingar no travesseiro para dormir. Você pode usar em forma de roll-on, que é o uso pessoal. Tem várias formas bacanas.
E aí tem a terceira dica, vamos lá, para a terceira dica, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que é o Douyin. Não sei se alguém já ouviu falar de Douyin, que é uma automassagem. Então, você estava falando, né, dos nossos pais, que foi uma falta dessas afirmações, às vezes eles nos davam afirmações negativas, não positivas, e tudo bem, porque era o melhor que eles podiam fazer. Mas a gente vai introjetando isso e nosso corpo vai criando memórias, né? Nosso corpo. Então, a massoterapia, a automassagem é um jeito de você movimentar essa energia, né? Dessas memórias que tem aí. E tem um ponto muito bacana, principalmente para as mulheres, que é bem no meio do peito. Não sei se vai dar aqui, ó. É bem no meio. Aqui assim? Isso. É até meio doloridinho. De você faz movimentos circulares, assim. E aí é um ponto onde ficam armazenadas as nossas mágoas, tristezas, coisas assim do passado que a gente não deixa embora. Então é um ponto muito importante para a gente espalhar essa energia, para fazer essa energia drenar, para essa energia sair. E aí tem um outro. Adorei! E aí tem o ponto da imunidade, da alegria, que é bem pertinho desse. Você faz assim, você primeiro vai fazer movimentos circulares para dispersar aquela sensação, aquelas mágoas. Também não é em um dia, você vai fazendo um pouquinho por dia. E aí você junta o dedão com os outros dedos e um pouquinho para cima, quando você fala assim, eu, né? Todo mundo vai falar eu, é bem aqui no timo, a glândula do timo. Aí você faz batidinhas assim, na glândula do timo, bem de leve. O que você está fazendo? Você está ativando o seu sistema circulatório. É uma glândula que está associada ao chakra cardíaco, né? Que é o chakra do amor e da cura. E você está aumentando o seu sistema imunológico e trazendo mais alegria. Então, é uma coisa muito simples, que todo mundo fala que é de graça, que todo mundo sabe fazer, e que tem toda essa função de ativar o seu sistema imunológico também. E isso é muito bacana. Tem que fazer durante tanto tempo o primeiro movimento, né, ali no meio do peito, e depois esse outro movimento, né, de batidinha. Ou não, assim, tem algum... Não, eu acho assim, pelo menos não é muito, tipo, 1 minuto você massageando e mais 1 minuto você dando batidinhas, tá ótimo. O dia, assim, sabe? Ou meio minuto e meio minuto. Ah, eu só tenho 1 minuto no dia para me cuidar, não tem problema. Você vai, sabe, 30 segundos aqui, mais 30 dando as batidinhas. O importante é você parar para se olhar, parar para fazer uma prática, porque aí é o cuidado que você vai estar se olhando, vai estar se cuidando e vai estar dispersando essa energia. É importante você fazer um pouquinho por dia. Sabe? O importante não é nem o tempo que você vai dedicar para aquilo, mas a constância, a continuidade que você vai ter para aquilo. Né? Uma respiração consciente, por exemplo, que a gente fala de meditação, acho que todo mundo tem que ficar lá 1 hora no meio da montanha meditando. O nosso desafio é encarar o dia a dia, as contas para pagar, as coisas para resolver e a gente conseguir estar centrado, né? Eu acredito nisso. Então, você fazendo uma respiração consciente de 1 minuto também, o que é respiração consciente? É você parar e prestar atenção na sua respiração, sabe? E aí você consegue também acalmar os pensamentos e aí trazer a sensação para o corpo e aí dar uma diminuída, uma equilibrada, né? E diminui o estresse, diminui o nível de cortisol e aí aumenta a imunidade também, tá? São 3 coisas, né? São as respiração batidinhas, consciente. Respiração, as batidinhas e a massagem. Exatamente, exatamente. Tá? Então, você pode começar com as mágoas. Isso. E então, você pode começar com a massagem, começa com a massagem, ativa o sistema imunológico e aí faz uma respiração consciente. Gente, legal. Isso não demora 3 minutos do seu dia, assim. E se você fizer, faz uma diferença muito grande na sua qualidade de vida. E você consegue se centrar mais para ele fortalece o seu poder pessoal. E aí tem uma quarta questão, que eu acho que é mais relacionado à forma da gente encarar as coisas, né?
Eu acho que a autoconfiança tem muito a ver com a gente parar de se comparar com o outro. Acho que tem muito a ver com o julgamento, tá? Então, eu sou pratitioner, facilitadora de barras de axis, e aí o pessoal fala, né, que o julgamento é a coisa mais cruel que a gente pode fazer com o mundo. Quando você se julga e você julga o outro, você está colocando a crueldade no mundo. É forte, mas acho que é isso aí, sabe? Então, quanto mais a gente julga o outro, é porque a gente se julga também, né? Quando a gente para de se julgar, a gente para de aceitar as pessoas como elas são, quando a gente começa a se aceitar. Então, eu acho que a comparação, você ficar comparando com o outro, faz muito mal. Deixa a nossa autoconfiança lá embaixo. E quando a gente começa a se comparar com a gente mesma, sabe? Olha, quem era a Simone um ano atrás, quem é a Simone agora? Quem era a Renata 6 meses atrás, quem é a Renata agora? E aí você começa a ver o quanto de aprendizado que eu tive, o quanto de coisas que eu já conquistei, que eu já consegui modificar, e começar a olhar para o seu lado positivo, para as suas virtudes, as coisas começam, aí você começa a parar de ficar se comparando. Tem uma frase que eu ouvi a Patrícia Brasil falando, não sei se é dela, mas ela que falou uma vez, que eu acho muito bacana, que é: não compare o seu bastidor com o palco do outro. Eu acho que hoje isso é muito pertinente, sabe? Porque a gente falar exatamente essa frase. Então, eu acho muito bacana essa frase. Isso para mim fez muito sentido, porque a gente fica mesmo se comparando, é uma comparação irreal e desleal, porque a gente não sabe da vida do outro. E a gente nem sabe se a gente quer o que o outro está mostrando que ele tem, né? De repente não faz parte do meu valor, mas eu fico lá me comparando, né? A gente não sabe o que ele tem que abrir mão, como ele fez para chegar lá, para alcançar aquilo. Às vezes é uma coisa que eu quero. Eu só tô olhando a parte boa, não tô olhando o resto, né? Porque tudo, uma coisa que eu sempre falo é: tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. As coisas boas também, as coisas ruins também. E aí a nossa tendência é só olhar para o outro, para a parte boa. A gente não tá olhando, às vezes a gente nem sabe qual é a parte ruim, mas ela existe. Sim. Então você, mas o bom é muito bom. Tá, mas será que você está disposto a abrir mão do que você teria que abrir mão para aquilo? Né? Mesmo para atingir aquilo ali, às vezes não. Né? Não faz parte de você, dos seus valores, dos seus ideais. E aí você tá olhando para o outro, uma coisa que faz parte dos valores do outro, do ideal do outro, e não tem nada a ver com você. Mas você fica fixado naquilo, né? E isso é um desperdício de energia absurdo. Isso cansa, fisicamente até. Porque a gente fica tão nessa vibe de ficar olhando, comparando, e aí você vai se colocando para baixo, se colocando para baixo, se colocando para baixo, e não sai daquilo, né? Então, eu acho que o julgamento, o auto-julgamento é uma coisa assim que tem muito a ver com aceitação também. Tem que estar totalmente ligado com a autoconfiança, com a autoestima, porque daí, a partir do momento que você começa a se aceitar mais, você começa a perceber as potencialidades que você tem. E às vezes aquilo que você achou um defeito, você consegue transformar. Você ressignifica aquilo e fala: não, isso não é um defeito. Isso é uma parte de mim e que eu consigo lidar agora de um outro jeito. Então, eu acho que essa que é a sacada também. E a quinta, né, que eu separei aqui, questão assim para dividir com vocês, é uma questão em relação aos próprios relacionamentos, né? Então, a gente, como eu falei, né, hoje a gente está falando muito do chakra do plexo solar, no poder pessoal, e é um chakra que é o chakra das relações com as pessoas, e é como se a gente formasse cordões energéticos com cada pessoa que a gente se relaciona. Então, é uma ligação mesmo que a gente tem. E essa ligação, dependendo da sua relação, você tem que ver se ela é tóxica ou não. O que essas relações, uma avaliação de todas as suas relações, o que ela te traz? E se ela traz emoções de alegria, de amor, de dar risada. Eu falo muito de alegria, o pessoal parece que é bobo, mas é que a alegria ela vibra mais alto que o amor. Então, dar uma boa gargalhada com um amigo é muito bom, faz muito bem. Legal! Deixa a vibração lá em cima.
Misturar as duas coisas, então... aí a gente tá no céu. Aí tá Então, exatamente, juntas as coisas é melhor ainda, mas é que às vezes a gente fica muito só no amor, no amor, no amor, que é maravilhoso, mas a alegria tá lá em cima também. E, então, assim, às vezes a gente insiste numa relação que não tá legal, que não traz coisas boas pra gente, que não traz, sabe, uma energia bacana. E aos poucos, como é que eu vou me distanciando, como é que eu vou mudando a minha forma de me posicionar em relação ao outro? Conforme você vai tendo a sua autoconfiança, conquistando a sua autoconfiança, você começa a se colocar para o outro de um jeito diferente. E aí, esse chakra, você começa a brindar esse chakra e começa o poder pessoal tem a ver muito também com quem você permite que entre no seu campo ou não. Então, tem muito a ver com o limite que você dá para você e para o outro também, sabe? Para que essas relações fiquem aí mais saudáveis. E que tenha um equilíbrio também nas relações. Então, eu acho que o equilíbrio de dar e receber é muito importante a gente avaliar isso. Porque quando a gente está, eu dou muito, sabe? Eu me entrego e tal, a gente está querendo ser maior que o outro, não está deixando o outro ser quem ele é. Então, aí o outro acaba se diminuindo e aí ele sai da relação, por quê? Porque ele não está conseguindo ali ser quem ele é. E às vezes a pessoa fica mais brava ainda, fala, nossa, me doei tanto para aquela pessoa, mas também você não deixa a pessoa se mostrar, né? Ser ela. Quando a pessoa coloca isso como sendo uma coisa positiva, ai, mas eu faço de tudo, eu me doei, eu faço e aconteço, eu faço tudo pelo outro. Eu sempre digo que isso não é bom. Mas eu falo que isso não é bom por um outro caminho. Né? Agora a gente está aprendendo mais uma vertente de que isso não é bom. Então, gente, vocês terem certeza que isso não é bom. Mas uma prova, né? Isso não é bom. Exatamente, não é bom. Não é bom porque não é equilibrado. E a gente tem quem doa muito, não sabe receber. Uhum. E aí, e as barras já que vocês falam muito de aprender a receber, né? Então, é a nossa maior capacidade e a coisa que a gente menos faz é receber. Receber tudo. Receber amor, receber dinheiro, receber alegria, receber elogio. Você vai perceber quando a gente fala assim, nossa, que bonita sua camisa. Ah, eu comprei baratinha. Ah, é velha. Ai, que lindo seu brinco. Ah, não, mas então você sempre devolve o elogio. Você não recebe e fala obrigada, tá? Nossa, você tá linda. Ai, são os seus olhos. Pô, não, eu tô linda mesmo. Muito obrigada e tá tudo certo. Que são os olhos dele que eu tô linda. Tá tudo bem, né? Então a pessoa devolve assim, ai, você tá linda, você também. Então, assim, não, você percebe, né? Às vezes você devolve porque você se sente obrigada a devolver. Também, né? Você nem aceitou, né? Ela já tá jogando de volta. Já tá jogando de volta, exatamente. Então, esse equilíbrio, né? Aprender a receber. Tem muita gente que tem dificuldade de cobrar da pessoa, ou até de cobrar por um serviço. Por quê? Porque tem muito a ver com o valor que você se dá. Então, e você aprender mesmo a receber, isso tem muito a ver com as crenças que a gente falou logo no começo também. Que a gente vai criando crenças aí de que não pode, de que você tem que sempre retribuir um presente, de que, né, um elogio. Então, a gente acaba esquecendo desse equilíbrio das relações, que é fundamental. Isso em qualquer relação. Numa relação de trabalho, numa relação a dois, numa relação com amigos, em qualquer relação. É importante a gente sempre pensar. E aí, porque às vezes quando a gente é muito de doar, a gente vai se achar melhor, sabe? A gente pode até ter uma certa arrogância aí. Eu tô falando por experiência própria, porque eu me achava a maior doadora, a boazinha, e aos poucos a gente vai percebendo que não, que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. A gente não pode se colocar acima do outro e a gente decidir o que o outro precisa naquele momento. Também, uma coisa importante é perceber que você não é a salvadora da pátria, né? Mas que você possa ajudar, e tudo bem você ajudar, mas você não vai salvar aquela pessoa. Você não vai fazer pelo outro,
né? Você não vai ter as respostas de tudo, ter a solução de tudo. Não tem como. Não, não tem como. E outra, assim, a maior transformação que você pode fazer para o mundo é você se transformar, é você se melhorar.